um só que é Deus. Abraão recebeu a ordem, e assim ele cumpriu. Abraão é o nosso pai na fé, porque o único filho que ele havia tido naquele período, Deus mandou que ele oferecesse em sacrifício. Veja bem, fé é uma outra das nossas raízes que precisamos nos assegurar. Falando de outro ponto de vista, a perseverança na fé. Muita gente tem fé, prega, pula, grita, faz sinais, mas às vezes está caindo no outro dia, não é isso? Às vezes caiu. Ele não tinha fé? Não, ele tinha, ele tem fé, mas não teve a perseverança. Essa é outra raiz principal que nós precisamos ter e vamos observar neste capítulo. Se nós entendermos que Pedro, ele conheceu Jesus, ele andou com Jesus, Paulo ainda não. Tanto é que quando ele caiu, as vistas falhou, o encontro dele com o Espírito de Deus, e a voz falava com ele: Saulo, Saulo. Quem fala? Quem está falando aí? Ele não conhecia. Ele precisava conhecer. A raiz do crente, primeiro, ele precisa conhecer Deus. Quem é Deus? Através do conhecimento, ele pode ser estruturado. Deus tem 3 razões principais para nosso crescimento espiritual. Deus se manifesta em glória, Deus se manifesta em poder, e Deus se manifesta sobre tudo o que nós podemos ver em vida. Em vida. Se nós formos observar este primeiro versículo, ali existe uma contenda entre eles. Pedro não pregava tanto sobre a conversão pela fé, somente pela aceitação, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Paulo já referia diretamente sobre a fé, porque ele não conheceu e ele precisava ter fé para acreditar. Nós não conhecemos fisicamente, mas precisamos ter fé para acreditarmos. A fé é a raiz principal para o crente se desenvolver. Nós vamos observar quando ele diz: qual é logo a vantagem do judeu? Porque o judeu era circuncidado, mas isso não tinha mais vantagem nenhuma. Isso não lhe dava direito de salvação eterna e vida eterna. Poderia dar prosperidade e prosperidade, dependendo da circunstância do comportamento dele. Os judeus faziam boas obras, mas as boas obras não geravam fé. Por conseguinte, não gerava salvação. São pacotes. Nós precisamos ter boas obras, ser amorosos, ajudar o próximo, ter compaciência das pessoas, se compadecer das pessoas, ter misericórdia de quem está sofrendo, de quem está pedindo ajuda. Isso faz parte do pacote da bondade. É um dos domínios do Espírito. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, disse o salmista. Mas eles ficavam se contendendo: ei, tu és judeu, tu és circuncidado, eu não sou, mas eu aceitei pela fé. Então tu não tem salvação. Eu tenho porque eu sou circuncidado. Existia essa diferença, como ainda existe hoje em outras formas. Veja bem, naquela época, a cidade de Roma mandava. Era um império rico no mundo. Então tudo que eles queriam
eles podiam fazer. E como isto acontecia, eles tinham poder. Eu sou salvo, eu posso ser salvo, eu posso doar tantas cestas básicas, eu posso ajudar fulano, eu posso ajudar ciclano. Aí eu sou salvo, eu tenho boas obras. Aí ele fala aqui, qual a utilidade tem a circuncisão? Aí mais na frente ele vai falar sobre as obras. A coisa mais importante que a gente pode observar neste capítulo é essa disseção de credos, ou seja, de religiões. Essas disseções que tinha lá em Roma naquela época, pelo fato da circuncisão ser marca que Deus tinha mandado fazer. Mas em nenhum texto no Antigo Testamento garante que a circuncisão daria direito de vida eterna. Mas sim seria uma geração reconhecida. Era diferente. Agora nós podemos observar, versículo 2: muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se algum foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Veja bem, isso não quer dizer que Deus vai deixar de ser fiel. A fidelidade de Deus, nós estamos falando aqui da circuncisão. Tá? Então, como eu expliquei ainda há pouco, muitos eram circuncidados criança. Olha, todos eles eram criança. Criança não tem entendimento. Como nós podemos ver religiões que batizam a criança de 3 meses, de 2 meses, de 5 meses, de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Qual é o entendimento que essa criança tem? Em decisão de adorar a Deus ou adorar outro Deus, em decisão de ter fé, em decisão de ter confiança, em decisão de ter esperança, não tem nenhuma decisão sobre ele, mas ele era feito aquilo, era circuncidado, e hoje muitos ainda são batizados nessa idade, que também não há validade para a salvação de almas para a vida eterna. Romanos, lá na frente do capítulo 9, o apóstolo afirma que a nossa salvação é diante da nossa confissão de fé. Eu costumo dizer que em uma cruzada, em uma festa grande, de igrejas grandes, às vezes eles têm lá 200 pessoas aceitaram a Jesus, mas não fez a confissão de fé. Não significa só eu quero aceitar Jesus para agradar o irmão. Confissão de fé é aquela confissão que você sente a emoção e a remoção do velho homem. As duas coisas que andam junto. Muitas das vezes nós aceitamos, caímos, aceitamos, caímos, aceitamos, caímos. Mas falta a renúncia do nosso eu. É essa renúncia que o apóstolo Paulo afirma, aceitar pela fé, pela confissão de fé. Aleluia. Eu quero aceitar a Cristo como Salvador, eu reconheço que só existe um Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí é a altura da nossa confiança. Daí gera a perseverança de ser fiel até a morte. Gera também a esperança do céu de glória. Nós temos a esperança de morar no céu de glória, e isso nos gera essa perseverança de ficar firme, de não sair, sofrer, gozar, mas firme. Esse capítulo tem 3 assuntos importantes: o privilégio dos judeus e a justiça de Deus. O segundo é o perdão dos pecados por intermédio de Cristo. E o terceiro, tá bom. Tem 2 assuntos tops importantes para a gente meditar. Tá? Então, vejamos como a incredulidade elimina a promessa de Deus na nossa vida. Como isso acontece? Isso acontece
de forma material e não de forma espiritual. Nós somos compostos de espírito, de alma e corpo, esse físico. A alma, a vida do corpo. Essa vida que nós respiramos, essa vida que nós agimos, que nós raciocinamos, que nós pensamos, essa é a função da alma. Não é a função do corpo. Às vezes a gente diz, o meu coração. O coração simbolicamente traduz a alma. O sentimento, o pensamento, as decisões, né? E às vezes nós colocamos um rancor em nosso coração, na palavra traduzido biblicamente, em nossa alma. Tem pessoas que até olhar para a gente é ruim, não é isso? É uma alma carregada, é uma alma maldosa. Ela precisa ser liberta, e ela só é liberta pelo sangue de Jesus Cristo. Ela só será liberta pela ação do Espírito Santo. Glória a Deus. O nosso espírito é o que conversa com o Espírito de Deus. O nosso espírito é que conhece o Espírito de Deus. Apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o Espírito, ou seja, a nossa alma, o nosso raciocínio, o nosso desejo. Eu desejei aquilo que não é meu, eu desejei aquilo outro. É isso aí. Coração é um instrumento cheio de sangue, pulsando sangue para o corpo todo. Não guarda nada a não ser sangue. Mas o sentido é a alma, é o raciocínio. Por isso é que o homem foi feito completo. Nós costumamos explicar isso, o homem como uma tricotomia. Corpo, alma e espírito. Deus uma triunidade. Nós fomos feitos em semelhança de Deus. Observamos bem a colocação. Quando Deus chama Moisés, Deus chamou Moisés 3 vezes. Moisés, e ele, Moisés, vem para perto. A terceira vez, Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que tu pisas é santa. Olha outro exemplo de 3 vezes. Quando Deus chamou o menino Samuel, chamou 3 vezes. Samuel, ele vai ali. Ele volta, ele manda ele deitar. Samuel, ele torna ele lá. Aí ele diz, agora é quando chamar, tu diz, Senhor, eis-me aqui. Porque o sacerdote sabia que era Deus que queria falar com ele. Aí ele chama pela terceira vez. O que significa isso? Deus precisa nos chamar, ou seja, nós precisamos entender que Deus nos chama nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Alguém que prega que Deus só quer a alma, o resto aí eu posso viver do jeito que eu quiser, não é assim não. Deus quer por completo corpo, alma e espírito. Aqui o corpo era circuncidado. Quem sabe como é a circuncisão? Como é? Você sabe, né? Claro. Não, quem sabe? Você sabe como era a circuncisão? Pois bem. Então, já que todo mundo sabe, eu não vou explicar, né? Então, vejamos o seguinte. Sabe não? Parece que não sabe. Bom, a circuncisão, a criança, era o pênis, né? Era feito assim e cortado aquela película. Ou seja, hoje é operação de fimose. Ficou mais claro agora? Essa era a circuncisão da época. Tá? Para que não fosse contaminado. Não é? Pois bem, então vamos em frente. Vamos dar uma pulada para o versículo 12. E tendo pai, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tiveram a incircuncisão. Olha como a característica dos 3 patriarcas que a Bíblia cita como
pessoas principais ao campo da humanidade para conduzir o seu povo. 3 patriarcas. Existem muitos, mas que a Bíblia cita como principal 3. Eu vou dar os 3 e um pouquinho só nos 3 significados, porque senão a gente vai longe, que os significados são importantes. Abraão era o primeiro patriarca nessa colocação que eu estou fazendo, como nosso pai na fé, né? E da nação escolhida. Depois vem Isaac, seu filho, que era fruto da fé de Abraão. Observe bem, era fruto da fé de Abraão, mas nosso pai na libertação, ele era filho da livre. Ismael, filho da escrava. Nós vamos para Gálatas capítulo 3, nós vamos entender o significado que eu estou falando sobre o filho da livre. Representa a liberdade. Abraão, ou seja, Isaac, representa para nós como pai da liberdade. Daí vem Jacó, o neto de Abraão. Olha como está na linhagem. Daí vem Jacó, o homem que pelo qual lutou com Deus, e como lutou com Deus, assim diz a palavra, né? Ele também, pai das 12 tribos de Israel. Isso chegou até nós. Aí chegou até nós, não é isso? Se nós formos ver de que linhagem de Jacó era Paulo. Por isso que eu disse que se eu fosse mergulhar, nós ia longe, né? Então vai sair o tema, né? Ele era da linhagem de Levi. Lá de quem era a linhagem de Jesus, Davi, aí Davi, vamos ver, Jesser, aí vamos trazendo, sabe de quem na descendência de Noé, Jesus era da linhagem? Da linhagem de Sem, primogênito. Tudo bem, vamos voltar aqui para Romanos, né? Se nós formos observar aqui o versículo 12 que nós lemos agora, né? Como Abraão, pai também dos incircuncisos pela fé, porque era o pai na fé. Então, os incircuncisos que aceitaram a Cristo pela fé e não foram circuncidados, que é o nosso caso, nós já somos filhos de Abraão, não pela circuncisão, mas somos filhos pela fé. Essa é a colocação vital para a igreja nos dias de hoje, da época de Jesus para cá. Somos aceitação pela fé, pela certeza da existência, certeza da salvação. 16. Portanto, é pela fé para que sejas segundo a graça, a fim de que... Opa, peraí, eu estou no 4 aqui, perdão. Cadê o 16? Deixa eu ir lá, meu Deus. É porque a folha, o vento passou aqui a folha e eu percebi. Até que o assunto veio certinho, né? Glórias a Deus. Tá bom. Cadê o 16? E em seus caminhos... peraí. Como a folha mudou? Versículo 20. 19. Pega no 19 para a gente entender melhor. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei, eu já até expliquei isso aqui antes, a lei só tem 3 finalidades, né?
Aqui não tem nenhum advogado, né? Podia até me repreender, mas o significado é isso. A lei tem 3 significados só. Tem centenas de milhares de leis. Código civil disso, código daquilo, mas só tem 3 significados: julgar, absolver ou condenar. Tirou disso aí, não tem mais nada, né? A lei de trânsito, aí vai para o julgamento, foi condenado, não foi e tal. Quer dizer, tudo 3 significados. Então vejamos uma coisa aqui. Por que o apóstolo relata que a lei não justifica o homem diante de Deus? Não foi Deus que fez as leis são para a matéria. As leis são para preservar a moral, para preservar a moral da humanidade, para preservar o respeito da humanidade. O filho não dormirá para a mulher do pai, nem fulano, nem ciclano, porque é réu de morte, porque isso, porque aquilo outro. Não é assim? É exatamente para preservar a moral da criação, a moral da humanidade. Não trata de salvação e de vida eterna. Agora, eu preciso entender a lei, eu preciso guardar, me resguardar para que eu respeite o meu próximo, a minha próxima, para que eu respeite todo mundo. Eu preciso ter conhecimento e fazer isto. Se eu tiver conhecimento e não fazer isto, isto também é pecado. Também é pecado. Nós podemos observar com gratulação de pessoas. Olha, irmão, eu sou contra isso, né? Por exemplo, hoje é uma festa, convidando o pastor aqui para pregar, ele está aqui, ele veio de longe, né? Aí toda hora eu cito, olha, hoje o pregador, o pastor, quer dizer, aí a pessoa passa a idolatrar aquele pregador. Então deve ser apresentado, mas não idolatrado. São coisas que a gente precisa entender, né? Quando a gente vai conhecer a lei, aí quando ele diz, não adorarás, não é isso? Ninguém. Não terás outro Deus, né? Só a Ele adorarás. E assim nós vamos entender essas coisas com mais facilidade. Por isso que nós precisamos ter conhecimento da lei. Mas sabendo que nós somos, a diferença é a lei para conservar, como nós já falamos, para conhecer e conservar a moral da humanidade. A graça, a fé, contribui para a salvação através da aceitação a Cristo. E aquele povo não entendia isto, porque Paulo estava nascendo no Evangelho, vamos dizer assim. Pedro era um homem que esteve com Cristo, então ele falava daquilo que ele viu. A fé é a firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Paulo não viu, mas esperava. Ele tinha certeza de Jesus Cristo e esperava. Aleluia. Olha a diferença. Aí entra a graça. Nós somos salvos pela graça. Por que significa a palavra, nesse sentido, a palavra graça? Porque Deus nos concedeu através do seu Filho amado. A salvação em si é de graça. Mas precisamos cumprir a sua palavra. Olha aí, né? Podemos entender assim, né? Precisamos cumprir a sua palavra. Aí Jesus diz, ele mesmo diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. O segundo assunto, o perdão dos pecados por intermédio de Cristo. Como nós já explicamos, a lei não proporciona perdão de pecado. A lei proporciona a revelação do pecado. O que significa isso? Se você conhece o código da lei, você sabe que está errado. Então, ela lhe revelou isso. A lei proporciona isso, né? Você reconhecer que está certo e que está errado. Agora, para o crente, espiritualmente, ainda que ele não conheça a lei, quando ele comete algo, o Espírito Santo fala com o Espírito dele, está errado. Não faça isso.
Deus não se agrada. Aleluia. Não faça aquilo. Eu não te abençoarei. O Espírito Santo conversa com o nosso espírito. Segundo Romanos capítulo 8, versículo 14. Né? Então, temos toda a certeza e toda a convicção que os pecados que nós cometemos, irmãos, nós cometemos é consciente, não é inconsciente. Como eu falei no início, Deus se revela de 3 formas. Tá? Glória, nos dá a vida, nos proporciona o seu Espírito. A revelação de Deus não é através de um anjo que chega aqui agora, chegou aí voando um anjo de asa grande, ficou no meio. Isso não existe mais. Não é dessa forma. Jesus disse: eu vou, mas eu enviarei um que ficará convosco todos os dias. Senão ele tinha dito: eu vou, mas eu vou enviar os anjos aí para estar andando no meio de vocês aí. Não é assim. Não é dessa forma. Então vamos a partir do versículo 21, não é isso? O perdão dos pecados por intermédio de Cristo. A justificação pela fé em Jesus. Vamos lá. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Observe o que nós acabamos de explicar. Manifestou sem lei. Não significa que anulou a lei. Significa que a manifestação de Jesus Cristo é que nos gera a salvação, independentemente da lei. E nos deu a graça, nos deu o Espírito Santo, nos proporcionou até hoje a sua misericórdia nos sustentar. A lei tem misericórdia? Não, não tem. Como nós já falamos, a lei só tem 3 finalidades. E nessas 3 não está misericórdia. Nessas 3 não está amor. Nessas 3 não está perseverança. Nessas 3 não está espírito de vida. Não está nada disso na lei. Mas em Jesus está todos esses beneficências para a sua igreja, para o seu povo. Então vamos observar, né? Sem lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O que significa isso? O testemunho da lei está afirmando dos homens que cumpriram a lei. Os profetas que falaram com Deus, mas também cumpriam a lei. Essa é a meta dos testemunhos que nós temos, das afirmações que nós temos, para nos espelhar. Vamos falar uma linguagem mais clara, não é isso? Para a gente se basear por eles, para a gente aprender com eles. Cada vez que nós estamos pregando, nós citamos nomes de homens, de mulheres que foram exemplos biblicamente falando. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo cita aqui o testemunho dos profetas em cumprimento da lei, para que eles pudessem receber também a graça de Deus. 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que crerem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja bem, há uma colocação que a gente às vezes peca por se achar santo, por se pronunciar santo. Mas existe aquele nosso vizinho. Vou contar um exemplo aqui para os irmãos. Uma irmã dirigente de oração, muito fervorosa e cheia de sinais e maravilhas. E tinha um congresso e ela estava, o serviço de oração dela tinha para mais de 400 componentes. Trabalho grandíssimo. E a irmãzinha levantou, veio falando em línguas, quando o pastor perguntou se tinha alguém para se reconciliar. A irmãzinha se levantou, veio bater na dirigente. Deus quer que você peça reconciliação hoje. Agora, como é que essa mulher pedir reconciliação? Se ela era cheia de poder, se era isso, se era aquilo outro. E ela disse: se tu não disser, eu digo por quê. E ela revelou que porque ela era mal
com alguma das irmãs. Não falava com alguma das irmãs. Se nós formos observar, irmãos, a tendência nossa, como eu expliquei ainda agora, é pecar. A tendência do nosso pensamento é desejar coisas que não é nossa. É almejar incansavelmente aquilo que a gente não pode conseguir. Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Sobre os anjos. Porque Jesus ele disse que ele ia, mas nos deixava um consolador. Isso. Certo? O consolador é o Espírito Santo de Deus. Sim. Mas existe também, como fala em Pedro, quando vigiai, porque o diabo é o nosso adversário, ele derrama, bradando como um leão buscando aquilo que possa trabalhar. Certo? Existem os anjos do diabo, mas também existe o anjo do Senhor. Ele nos protege. Estou certo ou estou errado? Está certo e eu vou discernir. Veja bem. A questão do Antigo Testamento, para isso temos que buscar, né? A questão do Antigo Testamento, toda obra era enviada através dos anjos e os profetas. Os anjos se apresentavam. Quem foi ter com a mãe de Sansão, a mulher de Manoá? O anjo do Senhor. O anjo se apresentou. Quem foi ter com Abraão? O anjo se apresentou. E assim por diante. O José, assim, teve muitos fatos ocorridos. Maria Madalena. Isso. O anjo se apresentou. O anjo vinha. Só que, depois da vinda do mestre, agora só em casos especiais, por exemplo, o livramento. Isso, exatamente. Só em casos especiais. Não é como era antes. Porque em Apocalipse, as 7 igrejas, Deus fala para o anjo da igreja, mas era o líder da igreja. Era o líder da igreja que ele trata de o anjo da igreja. Então, vejamos essa colocação, só mais um pouquinho esse ponto aí. Às vezes nós estamos em uma situação tão difícil, como tem vários testemunhos, e alguém está do meu lado. Às vezes a pessoa vê e eu não vejo. Existe testemunho de pessoas andando na areia, né? Que tem marca de pisada, mas ele não viu. Então, isso são casos especiais, né? Casos especiais, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam em redor dos que temem. Não é isso? Então, é desta forma. E não como é falado muitas das vezes. Aqui tem um anjo ali, tem outro ali, que está aqui são vocês. Né? Pois bem. Se alguma dúvida, pode perguntarem, né? Que a gente vai falar. Nós estávamos falando do 22 e 23, né? Certo. Então, voltando aqui. Porque não há diferença. Essa questão de não há diferença, como eu expliquei no início do capítulo. Judeus, gentios e gregos. Não é? Cada um tinha uma crença diferente. Às vezes, como os judeus, eles acreditavam em Deus, mas na forma da circuncisão. Os que Paulo foi pregando e foram aceitando a Cristo, eles foram aceitando através da fé, não era circunciso. E Paulo pregava que não era mais preciso circuncidar. Você já imaginou você confrontar diante de uma situação dessa, que vem tantos anos, e agora dizer, não é mais preciso circuncidar, aceita pela fé, né? Aceita pela fé e o Senhor te receberá. Então, essa era a dúvida muito grande, por isso que aqui ele relata, arrematando assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos precisavam ser reconciliados. É o ponto de vista, né? Todos precisavam se reconciliar, tendo em vista que Paulo era o homem que conhecia o mundo e conhecia a Cristo agora. Às vezes as pessoas querem virtude, veja bem, de pessoas que nasceram na fé, nunca se desviou, mas às vezes, irmãos, ele nunca passou pelo vale espiritual. Sempre teve a proteção de papai e mamãe, sempre teve aquela proteção, sempre teve aquele ensinamento. Ah, meu filho não. Ah, por isso é que eu digo, filho de crente tem que aceitar Jesus. Se ele não vai para o céu.
Filho de crente tem que aceitar a Jesus. Ah, meu filho não vai passar por esse vexame. Que é isso, ele tem que aceitar Jesus, né? Tem que ser fiel, tem que ter o deserto dele, a virtude dele, a temporada dele, para ele poder estar liberto pela fé. Eu digo porque eu fui criado no Evangelho, os irmãos já sabem, sou filho de crente, mas eu fui para o mundo ainda. Passei pelo deserto para aprender, sofri para aprender e para reconciliar, apanhei até na cara, literalmente, né? Tudo isso aconteceu comigo, né? É situação difícil, senhor. O assalto que deu, me bateu tanto que no meu rosto para o céu, né? Era mentira brabo, né? Pois bem, então vamos lá. Versículo 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Resumindo o que nós falamos, né? Se todos pecaram, agora precisa todo mundo se reconciliar, precisa todo mundo aceitar Jesus. Agora, aceitou? Tá. Aí ele resume: sendo justificado, agora foi justificado? Foi, gratuitamente pela sua redenção, né? A qual Deus propôs a propiciação pela fé a qual Deus propôs pela fé no seu sangue. Olha, irmãos, isso aqui é importante a gente observar no final dessa frase. Não existe remissão de pecados sem sangue. O sangue de Jesus, mas não existe sem. Em outras palavras, não há salvação sem sacrifício. Alguém diz que, principalmente as igrejas apostatas, as igrejas que pregam prosperidade, você aceitou a Jesus, agora você não vai ter mais tribulação, não vai mais. Irmão, tu não é crente porque tu está doente. Não é assim. Não é dessa forma. Nós somos matérias, estamos sujeitos às coisas materiais. Eu vou contar para vocês aqui, é rapidinho, né? Quando o pastor Estevão teve aquele acidente, que ele foi ajuntar uns pedacinhos aqui, outro lá, outro ali, né? Assim que foi o acidente dele. Meu irmão, dessa vez eu fiquei incrédulo uns tempinhos, viu? Eu já estava afastado, nessa época eu estava afastado, 94, né? Estava afastado da igreja. E eu fiquei incrédulo ainda um tempo, porque rapaz, eu te mando aqui como santo, rapaz. Todos os aspectos dele, tudo que ele fazia era exemplo pra gente. Estava nascendo mesmo um dia e no outro dia não. É. Irmãos, e aquilo me martelou tempo. Como merecia um negócio desse? Até eu entender que essa carne é nada. Ela volta para o pó. Até eu entender essa diferença entre alma, espírito e carne. Quando a gente entende isso, a gente vai conseguir. A gente vai ver que as coisas não são por aí. Deus não vê como nós observamos. Não é isso? Nós nos perfumamos tanto. Eu vou contar um outro testemunho rapidinho. A irmã falava Jesus, Deus usa. Era assim que ela falava. Ela não sabia falar direito. E ela tinha muita vontade de cantar no coral. E o dirigente disse: não, meu irmão, você não pode cantar no coral, não. Eu recebi esse não também, né? Há uns dias atrás aí, né? Mais de 30 anos. Pois bem, não, você não pode cantar no coral. Você não sabe falar, você não sabe ler, não sabe nada. E quando foi, Deus prova. E quando foi um certo dia, entrou um endemoniado na igreja com uma gangue. Mas assim, naquela época não era como hoje, né? As pessoas não era assim, era diferente, né? No interior assim era, esse caboclo de cavalo andava com uma opção de pistoleiro, né? Era assim que era na época. E entrou para matar o presbítero. E ele correu. Pulou muro, pulou janela e tal, todo mundo correu, tudo bem, tá. Mas chegou na velhinha. Entendeu? Chegou nela, ela começou a bater o pé, na batida que ela estava no pé, que não era o dela, né?
estremecia o chão e os homens começaram a ficar com medo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eles com a arma tudo em punho e as irmãs gritando, aquele negócio todo, eles mandaram se calar, que eles não queriam matar ninguém, só o presbítero que eles queriam matar. Lembra o negócio? E aí quando a velhinha batia o pé assim, estremecia. Rapaz, o negócio estremecia. E aí eles começaram, o valentão começou logo a tremer. E rapaz, que negócio é esse? E quando ela estendeu a mão, no sangue de Jesus eu te repreendo. Ele era lutador de boxe quando não era crente, quando não era pastor, né? E ele disse, nunca um homem socar, deu um soco para derrubar ele. Mas a velhinha apontou para ele e ele caiu de distância. Ele caiu e foi se arrastando assim para a porta, de costa. E ali foi a hora que Deus chamou ele. Então, o que eu quero dizer, irmãos? Não importa o tanto que nós estudamos, se nós não estudamos. Às vezes a pessoa diz assim, eu não sei cantar. Eu canto feio, mas eu canto para Jesus. Jesus não gosta de coisa feia. Não significa que você não pode cantar. Cante para louvar a Deus. Você quer ver uma outra coisa que é importante, irmãos? Irmão, nós vamos fazer uns hinos em ritmo de rock para chamar atenção. Hino não é feito para chamar atenção, hino é feito para adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é isso? Hino, Deus dá através do Espírito Santo a sua mente para compor, para adorar a Deus e não ao mundo. Isso é fundamental, irmãos, a gente observar isso. Vamos em frente, que não está, senão eu vou perder aqui o. Nós estamos chegando já no final do capítulo, né? E também do horário, né? Versículo 30, ou seja, 27. Onde está logo a jactância é excluída por qual lei das obras, não mais pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. É um resumo. Todo aquele sacrifício que os homens fazem com relação às leis, para a salvação ele é anulado. Porque Deus é que tem a chave da salvação. Está aqui, ó. Não é o juiz. Não é o legislador da lei. Não é a pessoa que, vamos dizer assim, eu quero fazer tudo certinho, eu quero ajudar muita gente. Como eu já disse, ajudar faz parte da obra do abençoador. O que é que Deus disse para Abraão? Aquele que tu abençoar, eu abençoarei. Então nós devemos abençoar. Existem pessoas, principalmente na família, né? Às vezes quer dar as coisas para a gente vê que a pessoa não tem assim, né? Às vezes eu digo para minha esposa, receba, agradeça, porque aquilo é talvez ele meio de ser abençoado. Porque a Bíblia diz que aquele que serve um copo d'água ungido, não é isso? O seu galardão é semelhante a um profeta. Aleluia. Então, se alguém quer lhe dar uma laranja, não, eu não quero não, filho. Aceita, receba, levante a mão, agradeça a Deus para multiplicar na vida dele. Glória a Deus. Porque aquilo ali é o meio dele ser abençoado. Aquele ali é o meio dele receber a manifestação do amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que não tiver amor pode ter dom de língua, de profecia, não é isso? Mas se não tiver amor, nada feito. Então é fundamental o amor. É fundamental, ó, tanto é que quando Jesus fala, vinde bendito do meu Pai, possui por herança, ali eu ensino. Tive fome, me deste de comer, estive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste. Alguém que prega naqueles versículos dizendo que ali é o direito da salvação, tá? Mas aquele ali é o pacote que transcende a vida do homem. O testemunho do profeta, o testemunho daquela profetisa, daquela missionária, daquele homem.
Os nossos testemunhos são vistos pelos homens, mas a nossa fé é vista por Deus. Se nós tivermos testemunho aqui, mas não tiver fé dentro de Deus, não temos salvação. Nós precisamos aceitar a Cristo pela salvação, pela fé, pela confiança, pela convicção. 30 e 31. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabeleceremos a lei, ou seja, obedeceremos a lei. Não devemos anular, como nós já falamos ainda agora. Para que serve a lei? Não é isso? Para equilibrar a moral da humanidade. Pela lei nós sabemos que nós devemos respeitar uns aos outros. Nós agora deu uma explosão aí de 2014 para cá, de tanta pedofilia, não é isso? Porque de primeiro não tinha nem esse nome, eu nunca tinha visto falar esse nome, né? Não tinha esse nome, mas como eles botaram o código da lei, agora foi mostrar quem estava cometendo tal erro. Olha como é o negócio. Então é preciso que haja lei para poder esclarecer. Você está fazendo a coisa errada, está fazendo a coisa dali, a coisa da lá. Por exemplo, eu digo para os irmãos, a igreja tem que ter porta para cá. A lei manda ter. Mas para que isso, pastor? Tem um incêndio, a lei sai por onde? Olha aí como a lei funciona. Estou dando só um exemplo, eu só estou dando um exemplo. A resultado daquela boate lá em 2012, né? 2012, né? Lá em São Paulo. Né? Isso. Quer dizer, morreu muita gente queimado porque não tinha saída. Não tinha para onde sair, não tinha portão. Daí então a lei estabeleceu que todo o ambiente de aglomerado tenha portas de vazão. É preciso ter porta de vazão. O fiscal chega aqui não tem, porque está em construção. Mas no projeto lá que tem, né? Então chega aí, cadê? Não tem, então vamos providenciar daqui tanto 48 horas e tal, se não vai multa e tal, vai fechar aquele negócio tudo. Então é assim que a lei funciona. Então nós precisamos cumprir a lei para que esteja também de bem com a sociedade e de bem com os outros. E Deus aqui manda que nós, de acordo com a palavra, de maneira nenhuma, antes estabeleceremos a lei para o cumprimento. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Este capítulo, eu não sei quem vai dar o capítulo 4, se vai ser o pastor Pedro ou eu, ou alguns irmãos, né? Misericórdia, oh Jesus amado, que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, o livro de Romanos, né? Um livro abençoado.